nossa aula de hoje, da disciplina Análise de Investimentos, vamos falar sobre gestão de risco e derivativos. O que é um derivativo? Derivativo é um instrumento cujo preço deriva de um outro ativo subjacente ao contrato. Então, é uma opção de compra de ações, por exemplo, do Banco do Brasil, é considerado um derivativo, pois o seu preço de negociação depende do valor da ação da empresa. Então, assim, que na verdade, assim, eu estou comprando uma opção de compra de uma ação que vai depender do valor da ação. Então, ela é derivado do valor da ação da empresa, no caso, o Banco do Brasil. Então, o uso de derivativos na gestão financeira pode proporcionar às empresas proteção contra diversos riscos. E isso ocorre quando se assume no mercado de derivativos uma posição contrária à mantida em outro mercado. Então, vamos supor, eu escolho uma determinada ação para colocar, vou trabalhar ela como vendedor, né? Eu vou atuar na venda, enquanto que em outro mercado eu vou atuar na compra das ações. Então, se eu ganho aqui, se eu perder aqui, eu vou ganhar na outra ponta. Então, a empresa atua ou o investidor, né, atua comprando e vendendo ações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, ao adquirir as ações no mercado à vista, o investidor corre o risco do preço cair. E aí ele vai perder porque ele comprou uma ação em um determinado preço. Se o preço dessa ação cair no mercado, ele perde dinheiro. Uma forma de proteger o valor do investimento contra uma eventual desvalorização do patrimônio é vender esses papéis no mercado futuro ou no mercado de opções a um preço fixado. Então, eu compro a ação e ao mesmo tempo eu coloco ela à venda no mercado futuro, vendo, né, aí uma opção de venda num preço fixado. Então, vamos supor, eu comprei a ação a R$10, eu coloco ela à venda no mercado futuro, numa situação em que eu quero vender ela a R$10. Se o preço da ação da empresa cair a R$8, eu já estou com ela à venda num preço pré-fixado, né, anteriormente, no valor de R$10. Aí o investidor não perde. A operação de derivativos elimina o risco de perda de valor que o investimento está exposto, proporcionando então uma compensação pelas duas posições assumidas, que seria, no caso, o hedge. O objetivo principal dos derivativos é o de transferir riscos entre os participantes do mercado. O mercado de derivativos negocia oscilações de preço sem a presença física dos ativos. Então, a gente aposta no preço, não necessariamente na ação. Essas operações, no geral, demandam baixo investimento inicial. Então, eu aposto que o preço da ação da Petrobras vai subir. Né? Se ela subir, eu ganho, porque eu apostei que ele ia subir. Se não subir, se cair, eu perco, porque eu tinha apostado que ia subir e não subiu. Então, é uma transferência, vamos dizer assim, dos riscos da variação nos preços dos ativos no mercado. Na gestão de risco, costuma-se considerar 4 tipos de derivativos. Primeiro, contratos a termo. Segundo, contratos futuros. As opções e os swaps. O mercado, então, de derivativo funciona dessa forma. Os preços de negociação dos derivativos são livremente fixados pelo mercado. Há 2 tipos de derivativos disponíveis, que são os derivativos financeiros e os derivativos não financeiros. O que são os derivativos financeiros? Os derivativos financeiros são formados por taxas de juros, por ações, índices, moedas, etc. Por exemplo, um Bitcoin é um derivativo financeiro, vamos supor. O dólar é um derivativo financeiro. Então, derivativos não financeiros são aqueles que incluem petróleo, ativos agropecuários, algodão, a soja, o bagodo, o milho, o café, o açúcar, etc. Ou seja, as commodities que são vendidas no mercado aí, da Bolsa de Valores, né, no mercado futuro ou no mercado a termo. A liquidação de um contrato de derivativo pode ocorrer através do encerramento das posições líquidas, mediante pagamento em dinheiro entre as partes envolvidas, ou a entrega de um ativo.
Nesse caso, o ativo deve ser outro derivativo ou ativo facilmente conversível em caixa. Os negócios com derivativos podem ser realizados em mercado de balcão ou em bolsas organizadas. O que seria o mercado de balcão? O mercado de balcão não segue as regras específicas, operando de maneira mais informal. Não possui necessariamente um local fixo para a realização dos negócios e costuma operar com pouca transparência na divulgação de preço. É um mercado mais arriscado. Nesse mercado, as partes realizam operações diretamente entre si, permitindo maior flexibilidade nos contratos, em termos principalmente de quantidades de ativos, garantias de pagamento e entrega dos ativos. Quais são os participantes do mercado de derivativos? O mercado de derivativos pode ser identificado três importantes participantes: o hedger, o especulador e o arbitrador. Quem seriam esses três participantes, então? O hedger é um agente cuja atuação no mercado tem por objetivo básico a proteção perante os riscos de oscilações nos preços ativos negociados. Uma eventual oscilação nos preços de mercado dos ativos pode ocasionar perdas financeiras aos agentes. A estratégia básica de proteção dos hedgers é de adotar nos mercados futuros uma posição contrária assumida no mercado à vista. Então, ele, por exemplo, compra no mercado à vista e coloca a venda no mercado futuro. Seria isso. O especulador. Quem é o especulador? Ele é motivado pelas oportunidades de ganhos financeiros no mercado com as flutuações de preço. Sua atuação é importante para o mercado, fixando-se na compra do risco do hedger e assumindo em troca de uma compensação financeira o risco das oscilações de preço dos ativos. Ele contribui para elevar a liquidez do mercado. Então, o especulador é aquele cara que está assim, ó, o preço da ação cai, ele vai lá e compra e aguarda um momento que o preço da ação subir, ele vende. Então, ele age comprando e vendendo de forma rápida, né, os títulos no mercado financeiro. Esse tipo de investidor, ele garante, ele contribui à elevação da liquidez desse mercado, porque ele faz esse movimento de compra e venda de forma rápida, de maneira que há um giro, né, financeiro rápido nesse mercado de ações, no estilo de compra e venda aí, numa rapidez, e o especulador, ele trabalha exatamente nesse ganho rápido de dinheiro, né, vamos dizer assim, na diferença entre a compra a preço baixo e a venda no preço mais alto das ações ou dos títulos que ele adquire no mercado. E quem é o arbitrador? O arbitrador procura em suas operações obter vantagens financeiras quando verifica que certos ativos encontram-se com preço em desequilíbrio em diferentes mercados. Então, por exemplo, ele observa o mercado e aí tem vários mercados em que em um mercado o preço daquele ativo está alto e no outro mercado ele está baixo. Então, ele vai lá e compra onde está baixo e vende onde está alto o preço. Por exemplo, dois ativos iguais podem estar sendo negociados em dois ou mais mercados por preços desiguais. Esse agente atua, então, no sentido de arbitrar o preço dos ativos, adquirindo no mercado onde o preço estiver mais baixo e vendendo onde consegue maior valor, promovendo, assim, a volta do equilíbrio nos preços dos ativos. E aí ele promove, então, uma relação mais previsível entre os preços no mercado à vista e no mercado futuro, porque como ele atua regulando e comprando aonde está no preço baixo, então todos os arbitradores que compram ali fazem com que o preço do ativo que está baixo tenha uma elevação por causa do aumento da demanda pelo ativo, ali onde está baixo. Aí eles vendem no mercado onde o preço está alto, como todo mundo vai lá, os arbitradores vão vender nesse mercado onde o preço está alto, há uma oferta maior do ativo e esse ativo abaixa de preço, e aí de certa forma eles estabelecem ou auxiliam aí no equilíbrio do preço nos mercados dos ativos. O que seria então o mercado a termo? O mercado a termo é aquele mercado em que são realizadas operações de compra e venda de contratos de ativos para liquidação em uma data futura e a um preço previamente fixado. Os contratos a termos podem ser de compra ou de venda. Nos contratos de compra é onde o comprador obriga-se a pagar o preço previamente ajustado e receber o ativo ou objeto referente ao contrato. Então vamos lá, vendi soja para ser entregue daqui 3 meses.
Então, eu que atuo como vendedora, no contrato dessa negociação no mercado a termo, eu tenho por obrigação receber o valor acertado previamente com o comprador e realizar-se na entrega física do objeto do contrato. Ou seja, daqui 3 meses eu tenho que entregar a quantidade de soja que ele comprou e ele vai me pagar por isso, né? O valor combinado lá 3 meses atrás. O comprador, ele vai ter o direito de receber a soja em espécie, né? O objeto contratado ali no caso, e vai ter o dever de me pagar o preço combinado 3 meses atrás por aquela quantidade de soja. Então, é um mercado que funciona dessa forma. A posição dos dois investidores no negócio, a termo, ela é inversa. O comprador está especulando na alta do preço do ativo, projetando realizar algum ganho com sua valorização que excederá o preço contratado. Então, por exemplo, o comprador ele está querendo comprar hoje para pagar daqui 3 meses, né? E se o preço aumentar nesses 3 meses, ele vai pagar o preço que ele combinou hoje. Então, ele está especulando na tentativa de daqui 3 meses ele ter um lucro. Da mesma forma, poderia estar usando o mercado a termo para garantir o preço de aquisição do ativo, eliminando o risco de alguma elevação mais forte no preço. O vendedor, por outro lado, com uma expectativa inversa em relação ao comportamento do preço, poderia estar satisfeito com o preço pré-fixado agora, realizando um ganho satisfatório diante das posições mais conservadoras do mercado, né? Sendo que daqui 3 meses o preço do produto pode estar mais baixo e aí ele já garantiu o preço com esse estabelecimento do contrato a termo. Existem riscos para os dois lados em função do comportamento efetivo do preço de mercado do ativo. O comprador ganha se o ativo se valorizar acima do preço pré-estabelecido, porque ele vai pagar um valor menor. O vendedor ganha se o mercado, no momento da liquidação, estiver abaixo do preço combinado, porque daí ele vai ganhar mais do que o valor do produto. O ganho de uma parte equivale à perda da outra parte. O preço da operação a termo de um ativo é formado pela sua cotação no mercado à vista, mais um adicional, referente a juros e livremente praticados no mercado. Essa parcela é determinada pelo comportamento esperado da economia e pelo prazo do contrato. Então, é uma negociação entre as partes. E quanto maior o prazo, mais altos os juros adicionados aí nesse valor do contrato. E o mercado futuro? Como funciona o mercado futuro? Mercado futuro seria o seguinte: um contrato futuro segue a mesma definição básica do contrato a termo, sendo a operação a futuro admitido como uma variante da operação a termo. Formalmente, no mercado futuro são negociados contratos de compra e venda de ativos envolvendo um preço previamente combinado entre as partes e prevendo uma liquidação numa data futura. O preço a futuro de um ativo é geralmente igualado ao preço praticado no mercado à vista, acrescido de uma remuneração esperada, que seria a taxa de juros, equivalente ao intervalo entre a negociação do contrato futuro e sua efetiva liquidação. Seria a taxa de espera. Esse acréscimo ao preço à vista visa cobrir as despesas de carregamento, que podem incluir armazenamento do produto, seguros, transporte, custo de oportunidade do investimento em estoque, o prêmio pela incerteza do comportamento futuro dos preços. Tudo isso pode estar incluído, né? As diferenças principais entre o mercado a termo e o mercado futuro são referentes ao contrato, a data de entrega do ativo e as diferenças de preço. No mercado futuro, os contratos são negociados em bolsa e necessitam ser padronizados. No mercado a termo, o contrato pode ser negociado de maneira particular entre as partes e não se exige padronização. O contrato futuro no Brasil é negociado com diferentes datas de entrega, possuindo prazo constante. O mercado a termo, por seu lado, apresenta data de entrega constante. O mercado futuro exige ajustes diários, compensando-se as diferenças nos preços diariamente. E há uma contabilização diária aí entre aumento e queda de preço daquilo que foi contratado. E o contrato a termo prevê que as variações nos preços sejam ajustadas somente no vencimento. O ajuste diário na cotação do contrato futuro deve ser efetuado até a data de seu vencimento. Então, ele é feito diariamente até chegar na data do vencimento. No mercado a termo, ele é feito só lá na data do vencimento. Esse ajuste envolve cálculo dos ganhos e perdas verificados no valor das posições diárias da bolsa. Os valores dos ajustes são
creditados, no caso do lucro, ou debitados em caso de prejuízo, em conta corrente de titularidade do investidor, equalizando as posições no mercado futuro. Então, esses ajustes são diários aí. O ajuste diário permite que eventuais prejuízos não se acumulem no prazo do contrato, elevando o risco de sua liquidação. Com o ajuste, os investidores recebem lucros e pagam prejuízos diariamente, até o vencimento do contrato, diluindo o risco, entendeu? Então, assim, no mercado a termo, a gente faz a negociação hoje para liquidar daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui o prazo que for determinado do contrato. No mercado futuro também. Só que no mercado a termo, esse ajuste entre ganhos e perdas que ocorrem no contrato, tanto para o vendedor quanto para o comprador, ele só é resolvido no final, no dia da entrega do produto e recebimento do dinheiro, né, na data pré-combinada. No mercado futuro, esses ajustes de ganhos e perdas, ele é feito todos os dias. Então, dependendo da variação que ocorre aí na bolsa diariamente, no caso, creditado ou debitado todo santo dia nas contas dos envolvidos aí no processo, até o dia da data final do contrato, ou na data de liquidação do contrato. E isso é feito de forma diária, né? E aí, com esse ajuste, existe essa eliminação de ter um prejuízo muito grande acumulado numa data só. É mais nesse sentido que o mercado futuro difere do mercado a termo. O ajuste diário é uma importante diferença entre o mercado futuro e o mercado a termo. E nesse mercado, o ajuste é único e realizado no encerramento da posição, acumulando-se para um só momento toda a perda e ganho da operação, no mercado a termo, né? Dessa forma, o risco do mercado futuro pela exigência ajuste diário é menor do que o risco do mercado a termo, porque há essa diluição aí desses números, vamos dizer assim. Posição no mercado futuro. Um investidor abre uma posição no mercado futuro pela compra ou venda de contratos. Então, ele pode estar numa posição de vendido ou uma posição, né, de comprado. Então, ele tem uma forma de entrar no mercado. Um comprador no mercado futuro abre uma posição comprada, que é chamado de long. E o vendedor abre uma posição vendida, que é chamado de short. O fechamento de posições no mercado futuro ocorre através da execução de uma operação inversa à posição original. Então, lá no mercado futuro, né, no fechamento, o comprador inverte, ele passa a atuar na posição vendida e o vendedor na posição comprada, que é na hora que fecha o contrato. Assim, quando o investidor transfere seus direitos de um contrato futuro a um outro participante do mercado, ele assume uma posição contrária, encerrando sua participação. Então, se ele entrou como uma posição comprada, né, como comprador, e ele transfere esse direito para uma outra pessoa, para um outro investidor, a partir desse momento, ele passa a ter uma posição, ele era comprado, então ele passa a ter uma posição vendida e acaba encerrando a sua participação nesse momento. A posição comprada gera lucro ao investidor em caso de valorização do ativo. Porque ele compra por um preço, se o ativo se valorizar, ele vai ganhar dinheiro, porque o ativo ficou mais caro e ele vai pagar menos. E perda quando se verifica uma oscilação negativa na cotação do ativo, porque ele comprou um determinado preço, e aí se o ativo se desvalorizar, ele vai ter uma situação em que na hora que ele for, né, se dispor desse ativo, se desfazer dele, ele vai ter que vender num preço menor. Então ele sai no prejuízo. A posição vendida, ao contrário, oferece ganho em caso de uma variação negativa, porque ele estabeleceu um preço, se diminuir ele vai ganhar, porque vai receber um valor maior, e perda de uma variação diante de uma posição positiva, porque na hora que ele sai desse mercado, né, que ele transfere o seu direito de posição vendida para outra pessoa, ele entra como comprador, ele vai ter um prejuízo aí no preço do ativo que se desvalorizou, aliás, que se valorizou. A arbitragem. Como é que funciona a arbitragem? A arbitragem é a oportunidade de participar no mercado oferindo lucro a partir de uma diferença verificada na avaliação relativa de dois ativos. Quando o preço de dois ativos de mesmo risco e expectativa de ganho estiverem momentaneamente cotados de forma diferente em dois ou mais mercados, surge a possibilidade ao investidor de realizar ganho sem risco. Olha só. Basta o investidor
aproveitar-se dessa discrepância de preço, adquirindo o ativo mais barato, naquele mercado mais barato, e vender esse ativo onde o mercado onde a cotação é mais cara. Então, os investidores que atuam nessas operações são denominados arbitradores. E aí, essas são as principais características aí da gestão de risco e derivativos, né? As pessoas atuam, as empresas, os investidores atuam no mercado nessas posições, né? Ou comprando derivativos e também atuando no mercado a termo, no mercado futuro, de forma a se protegerem, né, das oscilações do mercado, atuando aí como hedge, como especulador ou como arbitrador. Então, nessa configuração do mercado de ações ou no mercado de ativos em geral, as pessoas atuam não só numa posição, geralmente elas buscam fazer vários tipos de contrato, onde ele compra um ativo aqui, ele entra num outro mercado vendendo esse ativo. Ele pode estar atuando tanto no mercado a termo, né, que é um mercado que pode ser entre agente para agente, ou no mercado futuro, que aí tem que ser via a parte formal mesmo das bolsas de valores. Então, nessas configurações são formas, né, estratégias do investidor se proteger do risco, porque se ele compra um determinado ativo e esse ativo se desvaloriza muito, ele sai num prejuízo muito grande. Então, o que ele faz? Ele vende esse mesmo ativo no mercado futuro ou no mercado a termo, para entregar daqui a um tanto tempo por um preço X já pré-estabelecido, que ele garante que se o preço cair, ele não vai ter tanto prejuízo assim. O que pode acontecer é do preço subir muito e aí ele vai ganhar aqui onde ele comprou, né, onde ele comprou inicialmente, mas ele vai perder porque ele propôs a venda no futuro por um preço determinado e pode ser que esse preço esteja mais baixo do que o preço operado no momento da liquidação do contrato futuro ou do contrato a termo. Então as pessoas atuam assim, ou como hedger, ou como especulador, ou como arbitrador, tentando se livrar das armadilhas, né, ou das oscilações e dos riscos aí do mercado financeiro. Então, sobre gestão de riscos e derivativos, é um resumo, né, geral, e é isso, né, as pessoas se protegendo na forma de ações específicas de compra e venda em diversos mercados para não saírem no prejuízo. Espero que tenham entendido. Vou deixar depois aqui as atividades para vocês responderem e até o próximo vídeo.